Olá, gente, boa noite, tudo bem? A gente vai continuar a aula da semana passada, né? A aula que a gente falou sobre a natureza da matéria. A gente fez uma abordagem histórica, né, de como surgiu essa ideia, né, do que são feitas as coisas, né? Qual que é a essência da matéria, né? Que começou lá com os pensadores gregos antigos, né, por volta de 400 anos antes de Cristo, né, com o pensamento dos quatro elementos, aqueles quatro elementos: ar, fogo, água e terra, não é isso? E aí, nesse tempo também surgiu outra corrente, né, de pensadores, outras pessoas lá na Grécia Antiga também, que pensavam um pouco diferente, né, dessas primeiras pessoas, né, nessa questão da água, ar, fogo e terra. E eram considerados, né, os chamados de atomistas. Por que atomistas? Porque acreditavam que todas as coisas eram construídas a partir de um corpo, uma partícula basilar, fundamental, chamada de átomo, que seria uma partícula pelo nome, certo? A significa não e tomo significa divisível, certo? Divisível. Então seria uma partícula, né, que eles não relataram como era essa partícula, mas era uma partícula que não poderia se dividir. Ou seja, era como se fossem blocos, pequenos blocos que construíam todas as coisas, certo? Ou pequenas partes que davam origem ao todo. Tá? Então aqui, essa ideia foi uma ideia que perdurou aí por mais de 2000 anos, que era aceita pela igreja, né? A igreja católica, principalmente ali na idade medieval, idade antiga, onde ela tinha muita influência, certo? Na Europa nesse período. Essa vertente, essa corrente ficou um pouco esquecida, tá? E foi retomada somente a partir do movimento conhecido como Iluminismo, tá? Iluminismo, que esse movimento, né, de pessoas queriam explicar o mundo, né, e as coisas que existiam no mundo a partir da razão, da lógica, certo? E não a partir da igreja. Então, para eles fazerem essas explicações, eles não queriam que a igreja desse explicação, né? Isso existe porque Deus quis ou porque Deus fez. Então, eles utilizavam a razão para tentar explicar os fenômenos da natureza. E para isso, eles revisitaram, ou seja, foram atrás desses livros antigos, desses pensamentos antigos, principalmente na Grécia, tá? Então, daí eles reviveram ou retornaram, né, essas ideias dos atomistas como uma partícula indivisível que construía todas as coisas que existiam. E aí, tá, surgiu um camarada chamado Dalton, certo, na Inglaterra, em que ele constrói toda uma teoria dizendo que todas as coisas, certo, todas as coisas do universo são construídas ou têm como fundamento o átomo, certo? Só que esse átomo tem características parecidas com essa, mas tem outras características também. Além dele não ser divisível, ele não é divisível, tá? Como os gregos propunham, ele também não podia ser destruído, certo? Ser destruído. E ele tinha também esse átomo que construía todas as coisas, tinha propriedades como massa, certo? Como massa, então esses átomos tinham massa e tamanhos diferentes. Então era isso que diferenciavam eles, tá? Massa e tamanho diferentes. Então um átomo era diferente do outro por conta de sua massa e por conta de seu tamanho, tá? Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio, que é o menor átomo que existe, ou que tem menos massa, certo? Ele é diferente, por exemplo, de um átomo de oxigênio pela menor quantidade de massa e pelo seu menor tamanho, tá bom? E isso foi construído por Dalton a partir, né, dessa visão atomista e também
construindo o conhecimento com outros cientistas ou pessoas que faziam parte desse iluminismo e que usavam a razão para explicar vários fenômenos existentes na natureza. Então, gente, sintetizando, né, o que eu falei anteriormente, essa teoria atômica de Dalton, para explicar do que as coisas são feitas, né, é sintetizado, tá, por esses pontos. Né? Como eu já falei, né, a matéria, nessa teoria, é constituída por partículas que são chamadas de átomos e são indivisíveis e indestrutíveis. Tá? Todos os átomos que formam um elemento químico, eles são idênticos, tá? Em massa e propriedades. E os átomos que são diferentes, ou átomos de diferentes elementos químicos, são diferentes em massa e em propriedades, como tamanho. As substâncias, tá? Elas são formadas pela combinação desses átomos, tá? Na proporção de números inteiros e pequenos. Isso aqui a gente vai entender um pouco melhor com o decorrer da aula. E por último, as reações químicas, ou seja, as transformações químicas, tá? Envolvem somente o quê? A combinação desses átomos, a separação desses átomos e os rearranjos deles, não havendo nem criação nem destruição dos átomos. Então isso aqui, ó, sintetiza também e respeita aquilo que a gente viu na aula passada, que é o que? A lei da conservação das massas, tá? A lei da conservação das massas, que diz o quê? Nenhuma massa é destruída e nenhuma massa é criada, e sim transformada, certo? Então nada vem do nada e nenhum tipo de massa vai para algum lugar, some, né? Ou algum lugar desconhecido, isso não existe. Para Dalton, o que é uma transformação química? Tá? Seria átomos, por exemplo, átomo da substância A reagindo. Esse mais aqui, gente, significa o quê? Que A, substância A, reage com B, ou seja, A se combina com B. Então, esse sinal de mais significa reação. A substância A reage com B, tá? Antes da vírgula, antes da seta. Após a seta, se tivesse um mais aqui, ó, o sinal de mais significaria o quê? Formou uma substância mais outra substância. Aqui, o mais depois da vírgula vai significar adição, tá? Foi produzidas, certo? Mais de uma substância, ok? Então, para Dalton, o que é uma transformação química? E a seta significa o quê? Transformação química, tá? Transformação. A seta significa transformação. Então, para Dalton, o que acontece? A substância A, que é formada por esses átomos, somente por esses átomos, por isso que ela pode ser simbolizada como A, tá? Reage, mais aqui, tá vendo? Com a substância que é representada pelos átomos B, que são maiores, tá? Essa cor aqui é só para ilustrar que são coisas diferentes. Átomos não têm cor, tá? Átomos não têm cor, ok? Não tem cor. Isso não é uma propriedade de átomos, as cores, tá? Então A reage com B, formando o quê? Uma substância nova, que é a substância AB. AB é representado o quê? Pela combinação do átomo A com o átomo B. E essa é uma substância, gente, totalmente diferente das outras substâncias. Possui propriedades diferentes. Então, isso aqui, ó, são substâncias diferentes dessas outras duas substâncias. Tá? Totalmente, né? Pode ter pontos de ebulição e fusão diferente, densidade, tá? Dentre outras propriedades, solubilidade, viscosidade, aquilo que a gente viu em aulas anteriores, tá? Então, para Dalton, uma transformação química é o quê? É uma combinação, um rearranjo de átomos que formam as substâncias químicas, tá? Para produzir novas substâncias químicas, tá bom?
Então aqui ilustra os diferentes átomos dos diferentes elementos químicos. Ó. Esse aqui é o elemento químico hidrogênio, esse é o oxigênio, ó, tamanhos e massa diferentes. A cor é só para ilustrar, tá, gente? Átomos não têm cores. Esse aqui é um átomo do elemento químico cloro, esse aqui é o átomo do elemento químico sódio, carbono, silício, ferro e magnésio. Tá? Todos eles são diferentes entre si. Tá? E aí temos uma infinidade de átomos diferentes. Uma infinidade não, né? Uma quantidade, né, relativo à quantidade de elementos químicos, por exemplo, que a gente tem na tabela periódica. Aquela ali é a quantidade de átomos diferentes conhecidos pela humanidade, pelos seres humanos, no universo. Tá? Hoje está entre 110 e 115 tipos de elemento químico diferente. Então temos no universo pelo menos 115 tipos de átomos diferentes, com propriedades diferentes.